boa tarde, como vocês estão? Então, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, como de costume, a partir das 17 horas, para o nosso bate-papo aqui. E hoje nós teremos como nosso convidado o nosso querido Alan Vilches. Olá! Oi, Alan, tudo bem? Cada vez melhor, e como estamos por aí? Tudo bem também. E bem feliz de você estar com a gente hoje. Eu vou Alegria fazer uma, nossa, sempre. eu vou fazer uma apresentação aí sobre você. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, que eu acho que é impossível, por tudo que eu já li aqui, mas sempre a gente esquece, aí você me corrija, tá bom? Não Então, precisa, não falando precisa disso, colocar bem. ele é um tenor, natural de Osasco, formado em canto lírico pela Universidade Livre de Música e pela Escola Municipal de Música do Estado de São Paulo. Iniciou seus estudos doutrinários no grupo Jovens Espíritas Semeadores da Paz, do Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, em Carapicuíba. Orador e músico, tem levado a mensagem dos espíritos a diversas casas espíritas por todo o Brasil. Ele também é voluntário do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, em Caieiras, cujo trabalho é voltado à retaguarda aos portadores de câncer. Possui vários títulos de CDs, ETs Kumbaya, Percepções, Sempre Vem, entre outros. Atualmente é diretor da Encantos Musicais, que realiza eventos culturais, corporativos e cerimoniais de casamento, sempre com foco de música de qualidade. Isso aí eu já tive, né, a oportunidade várias vezes de assistir a você. Participa constantemente de recitais pelo Brasil, palestras, tem projetos no seu currículo como Arte nas Ruas, concerto didático, entre outros. E é casado com Patrícia Vasconcelos e é o pai da Isabela. É bem importante, né? Alan, seu nome é de origem celta e significa harmonia e verdadeira paz. É o que você sempre traz para a gente, então eu acredito que está perfeita aí, o perfeito significado do seu nome. Mas Legal. fala para a gente aí, Alan, como a música chegou na sua vida, o que te marca. Conta para a gente, fica bem à vontade aí para falar o que você quiser. Legal. Primeiro eu queria agradecer, viu, Ana, pelo convite, através da nossa grande empresária Heloísa, que nos colocou aí ainda mais próximos, não é? Aham. E a música, para mim, assim, é um pouco da essência da existência neste planeta, porque desde criança eu tenho me envolvido pela música, aprendi não só a conviver com ela profissionalmente, mas perceber que a gente encontra saúde, bem-estar, harmonia, paz, que nós conseguimos encontrar um meio social de forma mais intensa na caridade, no amor, exatamente pelas vibrações que a música oportuniza. Não por conta das vozes ou das suas eloquências, ou seja uma música clássica, ou seja uma música erudita, mas a música em si ela tem esse efeito, vamos dizer assim, terapêutico, fazendo com que as nossas fibras mais íntimas consigam ressoar na mesma vibração do Criador. Eu acho que por isso que houve um encantamento da minha parte para com a música, e é isso que até hoje a gente tem executado, seja nos eventos que a gente realiza voluntariamente no movimento espírita, seja nas tarefas que a gente realiza dentro da orquestra, com o nosso trabalho cultural, com o nosso trabalho social nos casamentos, nas serenatas. Em todas essas tarefas, a gente pensa sempre na música, não só como um elemento de sustentação material, mas como um elemento também de harmonia para todos aqueles que estão sendo atingidos por ela. Uhum, poxa, bacana. E você se sente influenciado por algum cantor, por alguma É, tendência? Ou não? Alguém te desde sempre, influenciou? né? Desde sempre a nossa meta era alcançar o Pavarotti. Eu tinha sonho de criança que quando pudesse, eu tivesse algum tipo de visibilidade, seja nacional ou internacional, ainda cantaria com ele. Pena que ele desencarnou, né? Então agora eu tenho que vibrar para que quando eu desencarnar eu
com ele lá, esperando que ele já não tenha reencarnado numa próxima existência. Ah, entendi. Deixa eu só pegar meu cachorrinho aqui, que ele tá animado. Meu bebezinho. Deixa ele participar junto, deixa ele participar junto. Ele participou da outra live e agora ele tá aparecendo de novo. Acho que ele tá fazendo de propósito aqui. Eu quero. Mas aí eu vou colocar uma música que para mim é muito significativa. E aí depois eu gostaria que você explicasse um pouco sobre ela, sobre o significado dela, que é Kumbaya. Vamos lá? Opa, legal. Eu vou botar aqui. Você está cantando por aí, Ana Cristina? Tô tentando. Não consigo, eu sou tentativa, eu faço mímica. Legal. Vamos escutar um pouquinho da música, né? Que é maravilhosa, e depois você fala um pouquinho pra gente. Tá dando pra ouvir aí? Tá conseguindo? Não, bem pouquinho. Assim. Melhorou? Que legal, hein? Viu? Sabe, Ana, que tem um pessoal. Tá Oi? todo mundo aqui assim, canta, Alan. Eu tenho um primo meu, Gustavo, que está conosco. Tem a nossa queridíssima Márcia Machado Valente, que é da RW Turismo também, falando assim, canta, Alan. E eu tinha exposto, já explicando para os amigos aí, que a gente está com algumas limitações aqui no meu condomínio, para não atrapalhar a galera que está trabalhando em casa, porque mesmo hoje sendo domingo, tem muita gente que trabalha no telemarketing e tal, e por conta dessa pandemia está fazendo agora os seus trabalhos em casa. Então, eu ficarei devendo soltar a voz, porque o pessoal fica meio atrapalhado comigo cantando aqui e já gerou alguma tensão no condomínio. Eu prefiro, né, deixar para cantar depois. Enquanto a música estava cantando, você cantando aqui pertinho de mim, as pessoas estavam colocando essa questão, pede para ele cantar, pede. Eu estava só olhando para você, ó, assim, para a gente explicar, né, o porquê e tal. Mas faz parte. Eu até tinha começado, os amigos que me acompanham sabem bem que a gente estava, logo que começou a pandemia, a gente começou a fazer receita de bolo, enquanto o bolo era executado ali, a receita, eu cantava. Foi bem legal, dava 1h15, 1h30 lá entre o início da receita e eu terminar com o bolo assado. Mas aí, infelizmente, né, gerou esses constrangimentos aí da galera, a gente preferiu respeitar esse meio social e deixar todo mundo. Eu cheguei também a ver algum vídeo com você na varanda, não foi cantando? Nós fizemos uma apresentação aqui na varanda, logo no comecinho, acho que foi em março ainda, no começo daquela história da pandemia lá. Eu vi. Agora vamos falar aí de Kumbaya, né?
Que música é Kumbaya. essa? O que significa Kumbaya? Que eu vi que é uma canção Kumbaya é afro-americana. uma música. O Kumbaya é uma música que ela me acompanha desde o início da nossa tarefa voluntária. Foi a canção que mais chamou a atenção quando nós iniciamos esse trabalho na doutrina. E é uma música que, quando me apresentaram, eles falaram assim, olha, o Negro Espírito, não sei o que, eu fui pesquisar. E o interessante é que essa música ela vem dessa origem angolana, quando eles cantavam lá, conclamando, né, que a força superior pudesse atendê-los naquele momento de tanta dificuldade que eles estavam passando. Logicamente que essa versão da música que a gente hoje ouviu e que muitos cantores executam, ela foi complementada, porque lá na Angola eles só cantavam Kumbaya. Não tinha nem My Lord, não tinha texto, né, o texto que a gente canta. E depois os irmãos protestantes acabaram sentindo aquela vibração eminente lá dos amigos da Angola e acabaram escrevendo essa complementação dizendo, passe por aqui, meu Senhor. E aí ficou Kumbaya, My Lord. E até um trecho da própria letra, ela diz, passe por aqui para o sol que brilha no céu, para o ritmo da chuva que cai, para toda a vida, seja ela grande ou pequena, para tudo que é verdadeiro, para tudo que você faz. Então é uma música que ela tem um potencial energético muito grande. E dentro de todas as análises musicais que nós poderíamos fazer, ela é quase considerada um mantra, porque ela repete 6 vezes o refrão da música. Então, a pessoa, às vezes, ela começa ouvindo aquilo com uma certa sutileza, como se fosse algo só de entretenimento. Daqui a pouco ela já está envolvida na canção e quando termina ela continua cantando a música durante o dia todo, continua cantando a música durante toda a sua trajetória. Eu tive essa oportunidade de te ver cantar no Jefa, né, aqui no Rio de Janeiro, no Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, e também em São Lourenço, na caravana do próprio Jefa. E realmente, você fica com a música na cabeça e fica, e fica, e fica. Eu aqui selecionando as músicas, aí depois que eu escutei de novo Kumbaya, e ficou o dia inteiro Kumbaya, Kumbaya. E eu acho uma música que traz uma energia muito, muito forte e ao mesmo tempo muito pura também. E que dá um sacode na gente, né? Mesmo quando você não sabe o significado, você sabe que ali, naquela palavra, tem alguma coisa para te empurrar, para te puxar para frente. Ela, energeticamente, ela traz isso. Pelo menos para mim, foi a impressão que eu tive. Toda vez que eu a escuto, eu tenho essa mesma impressão. Né? Não, porque é isso que a gente falou. A música, ela tem essa característica que rompe a questão simplesmente estilística, né? Você que é escritora, você sabe que, por exemplo, é muito legal quando você tem a métrica, quando você tem toda uma eloquência na construção das frases, mas quando você insere esse material que é, né, técnico dentro da música, o fundamental, isso é muito entre os compositores e os letristas, de encontrar essa comunhão, é fazer com que a letra represente aquilo que a música expressa e, igualmente, a música tem que vivenciar aquilo que a letra está sendo colocada. Porque elas casam de tal forma que você, conforme já disse aí, não precisa nem estar entendendo o que está sendo colocado e você sente aquilo lá. Né? Se você coloca para uma criança, ela se sente tocada por aquilo. Se você coloca para um adulto, para um idoso, é a mesma sensação. Por quê? Porque foi construída exatamente com essa eloquência, né? Pensando naquilo que o sentimento desperta ao ouvir tal melodia, ao ouvir o ritmo, ao ouvir a sequência melódica da canção, em consonância com aquilo que está sendo proposto no próprio conteúdo estilístico dos versos, da letra em si. Você já compôs alguma música, ou já teve vontade de, ou rascunhou e pra frente, não? Olha, só entre nós aqui, hein? Eu sou muito ruim nisso aí. E assim, eu já tive a oportunidade, na porta do estúdio, gravando um dos nossos CDs, de me sentir inspirado e buscar alguma referência de outros autores para acrescentarem em determinadas canções. Foi assim quando a gente ia gravar uma música chamada Those Were the Days, eu ia gravar a original, né? E aí, na porta do estúdio, a vontade foi de inserir ali uma letra em português que eu tinha ouvido e já tinha lido em um livro que foi psicografado pelo espírito Eurípides Formiga. E aí surgiu o tal, né, dessa versão que é o Esqueço que Passou. Então, é uma música que a gente percebeu uma certa inspiração para acrescentar ali uma melodia. Mas eu compor a canção ou eu compor a letra, eu acho que o resultado não seria positivo.
E eu nem acabei nem falando, né? Que você tá falando com a gente de Osasco, né? Por isso que eu perguntei É, estamos naquela hora. É, a na magia grande. Hoje nós da estamos no internet, né? intercâmbio, Osasco, Rio de Janeiro. É a magia das redes sociais, né? Para a gente poder estar batendo esse papo aqui gostoso através das redes sociais. Agora, ainda falando de música, você tem repertório que tem bastante música italiana. Você tem origem italiana? Ou tem alguma uma explicação para você selecionar essas músicas? Ou é questão de sentimento mesmo? Não, a nossa descendência, ela está entre o português e o espanhol. Hum. Mas isso de muitas gerações atrás. Provavelmente os meus avós, que são os descendentes dos Caires, provavelmente vieram com as caravelas. E as descendências espanholas que eu tenho são por parte dos meus avós maternos. Mas, assim, a ligação direta que eu tenho com a língua italiana, provavelmente vínculo de outras eras aí que nos inspiram. Porque eu me lembro que desde pequeno as músicas italianas tinham uma cor diferenciada quando a gente cantava, né? Então, Hum. apesar da primeira música que eu cantei ser uma música em espanhol, que foi Granada, Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Eu acho que foi mesmo depois, quando eu conheci o repertório em si italiano, que eu me apaixonei pela música clássica, que eu me apaixonei pela ópera e segui carreira com isso. Segui estudando, segui aperfeiçoando. Fiz aula com muitos professores, a perder de vista, alguns que ainda estão trabalhando, outros que já estão no plano superior, mas que até hoje continuam nos influenciando, fazendo com que haja esse propósito de expressar não só artisticamente, mas energeticamente aquilo que o povo italiano apresentava nas suas canções. Eu me apaixonei pela música clássica por influência do meu avô, que os pais dele, né, eram italianos e ele era santeiro. E quando ele estava lá fazendo os santos, restaurando, né, as imagens, ele colocava as músicas italianas e cantava, e me ensinou algumas palavras em italiano. E aí eu fui me apaixonando, e até hoje sou apaixonada pela música clássica. E aí, por conta Baiana, disso, fala qual que é a música que você curte mais do repertório italiano? há várias, mas uma que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é Nessun Dorma. Uau! Eu Você acho vê, que era a ela tem música uma preferida força do nosso duradoura. amigo Newton Leal, né? Não tinha uma vez que eu não encontrava com ele que ele não fazia esse pedido e de pronto levantava-se e cantava conosco. Ainda por ocasião da passagem dele para o plano espiritual, eu tentei procurar algum vídeo que tinha ali alguma apresentação nossa em comum, eu acabei não achando, mas ainda vou fuçar mais os meus arquivos para encontrar E os uma duetos. curiosidade, né? O nome dele é bem parecido com o do meu pai, né? Ele era o seu Newton. Era Newton de Oliveira Leal e meu pai se chamava Newton Leal de Oliveira. Isso Ah, não acredito. isso me marcou muito quando eu fui a primeira vez no Jeff. Quando eu olhei, meu pai tinha acabado também de desencarnar, e eu falei, caramba! Eu falei, nossa, né? E aí, Coincidência só existe, né? além de todos os motivos que você quiser admirar o seu Newton, esse aí foi aquela coisa assim de sentir um pai Marcante. marcante. Até hoje eu falo sobre isso e conto para todo mundo. E eu escolhi aqui Nessun Dorma. Então fica aí a nossa homenagem ao nosso querido seu Newton e ao meu avô Romeu também. Oh, Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho aqui o seu CD que é autografado. Eu estou colocando aqui. Deixa eu ver se eu o pessoal acertei. que está entrando aí, vamos ressaltar de novo que a nossa caríssima Ana Cristina está colocando o CD para não gerar um estresse aqui no meu condomínio. Isso, isso, por isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho música. Bom, eu vou ter certo. Deixa eu aumentar. Tá bom? Sou eu cantando aí. É linda demais. E Léo adora essa música também. Cadê ele? Põe ele para cantar aí. Essa parte aí.
Ai, não tem como não se emocionar, né? Toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono. É linda, né? É E a lindo. mensagem dela é fora do comum também. Ela Uhum. tem uma energia diferenciada mesmo, né? Desde o do compositor do Puccini, quando ele escreve a melodia, a intenção já era demonstrar que nós somos capazes de descobrir, né, o mecanismo para a vitória em nossa existência. Você vê uma música tão antiga É. e ainda tem tanto a falar para a sociedade atual, né? Tem sim. Assim, na sua voz, então, aí fica mais emocionante ainda, assim. Isso. Se você é suspeita, você é minha amiga, não vale. Mas sou uma amiga sincera, tá? Sou amiga sincera. Gente, eu me emocionei aqui, mas é muito bom. Mas vamos lá, tem mais aqui, até me perdi. Coisas que ela não viu faz com a gente. Então, Ai, ai, a gente ai. já falou do seu Newton, né? E aí eu senti aquela energia boa, daquele calorzinho que você sabe, né? Por aqui. Vamos falar então do trabalho voluntário que você faz, que eu acho belíssimo, né? Voluntário do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que é voltado aos portadores de câncer, não é? Você faz um trabalho voluntário. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, sabe o que acontece, Ana? Desde que eu comecei esse nosso trabalho voluntário, porque assim, eu venho do movimento espírita já desde os 11 anos de idade, mas a primeira vez que eu fui cantar num hospital foi a convite da Paula Zamp, uma amiga nossa do movimento, uma cantora lírica, e aí eu me encantei por aquilo lá. E o Sérgio, que até hoje é diretor do hospital, ele falou assim, será que não tem um CD seu para a gente comprar? Eu falei, não tem, porque a gente não produziu até hoje, não tem porquê. Eu sempre achava que música clássica não se vendia, né? As pessoas tinham essa dificuldade de ter um mercado da música clássica. E aí ele falou assim, então por que você não grava alguma coisa? Porque daí a gente começa a poder ajudar também e tal. E isso surgiu há quase 20 anos atrás, a oportunidade da gente começar esse trabalho junto com o Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Eu até, inicialmente, eu comecei a trabalhar mais em loco, comecei a ajudar lá na organização da farmácia, comecei a ajudar em algumas coisas internas lá do hospital, até que depois eu acabei me encontrando mesmo como um divulgador da obra, porque em todas as casas que a gente participava cantando com a palestra musical, nós levávamos o banner, a gente divulgava a conta do hospital, a gente fazia exatamente a criação de parcerias com o pessoal que conhecia, e aí fomos estreitando esses vínculos. O hospital foi crescendo, porque naquela época nós tínhamos um chalé de atendimento, hoje já são 4 chalés. Então, fora aí todo o complexo que já existe do hospital mesmo dia que tem lá, que é os blocos de atendimento, fisioterapia e tudo mais. E aí o hospital tem seguido a sua existência, nós temos feito este apoio na medida também das nossas possibilidades, porque infelizmente a gente ainda precisa trabalhar, então eu não consigo fazer isso com a intensidade que nós gostaríamos ou a intensidade de alguém que já está maduro, né, que está aposentado, de repente consegue dedicar todo o seu tempo para esse trabalho voluntário. E eles, ao longo desses 20 anos, têm me suportado, né? Eles têm também criado esse vínculo, porque quando a gente faz o vínculo com uma obra social, você sabe muito bem, você acaba sendo representante daquilo lá, né?
E, então, eu zelo muito por aquilo que eu falo, eu mantenho sempre uma relação muito estreita com a direção do hospital, para saber o que eles estão precisando, para saber quais são as suas necessidades. E, ao mesmo ponto, temos acompanhado, né, o sucesso que eles têm na região de Caieiras, Franco da Rocha, que é onde localiza seu hospital. É um hospital, conforme já falou, ele é um hospital de retaguarda para portadores de câncer, com atendimento totalmente gratuito. A gente não atende lá ninguém que possa pagar um convênio, são para aquelas pessoas que têm exatamente a necessidade. E nós atendemos não só clinicamente, mas nós damos assistência às famílias carentes desses enfermos que hoje nos procuram, que às vezes, muitas vezes, eles não têm sequer o que comer, não têm condições básicas de higiene. Então, quando você pega um paciente que tem essa carência, que está passando pela dificuldade do câncer, você oferta tudo aquilo que o hospital de retaguarda tem que fazer, mas também auxilia, às vezes, a família que precisa do medicamento, às vezes você auxilia a família que precisa de recursos para comprar uma alimentação especial, fralda, empréstimo de cadeira de roda, empréstimo de maca. O trabalho que eles fazem por lá assim, é excepcional. E a gente, como sempre, tem assinado embaixo, fazendo a nossa parte para divulgar todas essas ações benemerentes. Mas você tem, eu já vi, né, você fazer isso, você reverte parte, né, da venda de CDs, não é isso? Para a não é? A gente sempre fez esse movimento, assim, não só para o hospital, mas eles são o foco da atividade, mas sempre que a gente pode, assim, auxiliar uma obra ou outra, a gente acaba fazendo também. Tem o Instituto de Música que a gente ajuda, tem outras obras que também oferem resultados com a venda dos CDs. O que a gente sempre ressaltou é que, integralmente, tudo aquilo que é arrecadado é voltado para essas ações benemerentes que a gente apoia. E em relação, assim, às suas apresentações, com essa história de pandemia, essa época difícil que a gente está passando, elas não foram para o virtual, né? Como eu vejo, às vezes, apresentações com vários... Ah, você fez uma apresentação uma vez, quer dizer, que eu vi uma vez, eu vi que tinha sido várias vezes. Também eu vi no YouTube, né? Você fez com outros cantores. Isso, e a gente vai ter uma próxima live que a gente está organizando para o domingo que vem. Né? Então, você vai estar começando a sua apresentação aqui e nós vamos estar começando lá no YouTube também. Vale até deixar o convite para o pessoal, a hora que terminar a apresentação contigo aí, já dá um pulo lá no YouTube do Musical de Luz. Até falando já, depois a gente reforça no final. Como é que legal. Então? Pode falar já. Houve sempre uma dificuldade da nossa parte, porque assim, a nossa formação foi sempre uma formação de palco. Então, assim, as pessoas até falam assim, mas se você não dá aula de música, eu não me especializei em aulas, né? Até poderia ter feito isso lá atrás, mas o nosso coração sempre pediu para realizarmos ações voltadas à apresentação. Então, a nossa orquestra, a Encantos, ela faz casamento, ela toca em serenata, ela toca em colação de grau, a gente faz projetos culturais que são realizados com aquelas leis de incentivo do PROAC, do ICMS, fazemos também pela Lei Rouanet, que hoje é o PRONAC. Então, assim, quando chegou a pandemia, 100% de tudo aquilo que a gente fazia para ganhar dinheiro parou. Né? Então, assim, parou os casamentos, parou as serenatas, pararam as colações de grau, pararam tudo que você imaginar que podia ser feito. E houve essa dificuldade de a gente imaginar a coisa virtual acontecendo. Porque precisa de uma certa estrutura. Você não consegue chegar com uma orquestra, por exemplo, num estúdio pequeno, tem toda uma dificuldade em relação ao distanciamento, a equipamento que você precisa, uma internet de qualidade. Então, por exemplo, essa primeira live que nós fizemos, que foi a live, né, Noite de Luz, junto com a Paula Zampi, com o Ricardo Eduardo, ela foi um sucesso muito grande, a gente agradece aí, porque foram mais de 21 mil, foram 21 mil visualizações ao longo desse período aí, e eu acho até que marcou, porque a gente ficou fora, né? Somos todos músicos, o Ricardo Eduardo, por exemplo, eles tocam em noites sertanejas, eles são uma dupla sertaneja, a Paula Zampi também é cantora lírica de formação, também faz palestra. Então, todos nós tivemos essa dificuldade de retomar a nossa carreira voltada para o virtual. Ainda hoje é difícil, você vê, a gente fica aqui, eu não posso cantar porque atrapalha, ou porque você tem que locar um estúdio, aí tem custo. Então, a gente acaba ficando um pouco limitado quanto a isso, né? A esperança de todos nós que trabalhamos no campo lírico é que logo mais encontre-se uma solução, seja a vacina, seja a retomada da atividade cultural por uma questão, né, da população já estar mais equalizada com o negócio do Covid, porque
é triste você perceber que os teatros estão vazios, é triste você perceber que os eventos todos pararam. Eu tenho, por exemplo, casais que estavam com o nosso contrato firmado para março, toda uma festa organizada, convites e tudo mais, e de repente não puderam realizar o seu sonho. E aí transferiram para setembro, já retransferiram de novo agora para janeiro, e está nessa incógnita de quando que a gente vai conseguir retomar a nossa atuação profissional. É complicado. Eu mesmo, assim, no iniciozinho, eu tava meio assim, sabe? Assim, gente, porque eu participo muito de saraus, né, de feiras literárias, e todas também foram suspensas ou adiadas. E adiaram uma vez, aí já adiaram de novo, e eu acho que cansaram e deixaram mesmo tudo em suspenso. E quando começaram a me chamar para fazer lives ou para fazer alguma apresentação, eu ficava meio tímida, assim. Eu falei, gente, é estranho, né? Acostumado com essa coisa de você abraçar, de estar ali no meio das crianças quando tem um trabalho com a literatura infantil. Eu fui devagarzinho fazendo e agora eu estou aqui chamando os meus queridos amigos para participarem também, né, disso. Eu nem imaginei que eu pudesse fazer um bate-papo como esse, por exemplo. E aí fui fazendo, estou aqui fazendo. Não sei até quando, mas com E você certeza sabe que chamando pessoas muito especiais para mim. Que eu admiro muito. Você é uma dessas pessoas que eu admiro muito, tanto como pessoa, legal. ser humano, né? Que eu acho que você é fantástico, de uma humildade, de um coração enorme, e também como profissional, né? Que está tudo interligado. Então, é de É, coração que eu falo. Eu sempre falo para os convidados, né? Assim, por que eu convidei, enfim. E é por isso, né? Porque eu admiro muito, apesar de a gente não. Você mora numa cidade ou em outra, a gente tem contato assim, constante, mas, além de eu ser fã, eu tenho uma pessoa aqui na família que agenciou esse nosso encontro aqui, que é a Heloísa, que já é, apareceu ali, já, e depois não sei se deu algum problema no Instagram dela, através do filho dela, do Gustavo, ela também se manifestou aqui ainda agora, e que ela que também legal. é, é sua fã, e eu fico muito feliz de Você você sabe ter que aqui nos meus também, né? É bem é, legal. é tão importante essa nossa trajetória, porque você vê, a música, eu vou falar de uma forma geral, ela tem feito assim muito bem a todo esse propósito da humanidade, exatamente por esse tipo de vínculo, né? Você mesmo falou assim, a gente se encontrou tão poucas vezes, mas cria-se uma intensidade de vibração tão grande que a gente se torna irmão do outro, né? Você não Uhum. precisa estar toda hora ligando, você não precisa estar, mas é o pensamento, a gente está sempre junto de uma forma geral. E o interessante é que isso aconteceu também com a Heloísa, porque a gente teve uma primeira oportunidade de nos conhecermos, ela toda meio tímida tal, e depois acabou que sobrou na última ida para o Rio de Janeiro, de eu ficar hospedado com ela, né? Foi. E aí a gente ficou alguns dias lá, ela me suportando ali, cantando todo dia na orelha dela, e eu até comentei com ela, falei assim, olha, aqui eu não estou podendo cantar aqui no meu apartamento e tal. Aí ela falou assim, então vem para cá, porque aqui todo dia, 6 horas, a gente canta na varanda. Ai, que legal, gente. Mas vamos ver, né? O dia que você vai voltar aqui para fazer essa visita Vamos, pra gente. Vem cá, meu filho. Meu filho tá estressado aqui. Vem. Pronto. estamos na esperança. Eu tinha marcado um retorno para Petrópolis em novembro, né, conforme eu sempre faço, aliás, em setembro, Uhum. e a dona Terezinha lá de Petrópolis ainda está em stand-by, porque a gente não sabe como que vai estar. Provavelmente em setembro eu não vou conseguir ainda ir para lá, porque eu acho que está muito recente ainda dessa Eu retomada também aí, vou né? Acho que o pessoal participar tem que seguir. da FLISE, né? Da Feira Literária da Serra Imperial, e também ainda não tem uma data para fazer um lançamento de um livro também. A gente está Pois é. na situação de ficar Sabe o que eu aguardando. quero? Até vou aproveitar, eu vou virar aqui a nossa didática aqui, eu vou te entrevistar agora. Porque você estava falando dos livros, Ah, e eu fiquei na dúvida, assim, porque muitos amigos meus, eles falam assim, mas Alan, por que o seu CD não está no Spotify? Por que ele não entrou nessas mídias digitais? E eu tenho dito que a gente sempre viveu muito apartado dessas questões tecnológicas, né? Principalmente por ser do canto lírico e acreditar que isso não teria uma vendagem digital, a gente sempre deixou a coisa no material mesmo. É lógico que tem essa dificuldade da pessoa hoje em dia não ter mais o aparelho para tocar o CD e tudo mais. eu Mas tenho. em relação aos livros, então, em relação aos livros, por exemplo, a gente percebe que tem um movimento muito grande também de criação de audiobook
e de digitalização de livro? Como que você assim está enxergando esse movimento assim literário? Porque eu até imagino que para os adultos seja alguma coisa que eles possam se adequar, mas para a criança pegar o livro, né, enxergar aquilo materialmente, do que ficar olhando numa tela de um celular ou ficar olhando na tela de um tablet, por exemplo, a sensação é diferente, né? É diferente. Eu não, assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu não tenho contato direto com essa questão dos livros digitais para criança. Os meus são livros físicos, na verdade. Mas o que eu sei é que estão fazendo muita coisa interativa, né? E aí eu não sei de que forma isso tem funcionado, não. Agora, em relação também aos outros livros, eu tenho e-books dos livros de poesia também. Então, tem tanto o livro físico quanto o e-book. Mas, para o infantil, eu te confesso que eu acho complicado passar o Dandara e as vaquinhas para o virtual, por exemplo, né? Ou passar o Menino Atrás do Muro, que é uma fofura. Eu não consegui ainda divulgar o Menino Atrás do Muro como eu gostaria, porque entrou logo a pandemia, ele foi lançado, depois entrou logo a pandemia. Mas ele está aí querendo sair atrás do muro. E eu preciso realmente fazer uma divulgação maior. Porque ele fala da importância da leitura e que a partir da escola e da leitura, independentemente da classe social, você vai crescer, vai progredir e pode acreditar que pode realizar seus sonhos. Então, a proposta do livro em poesia é essa. Então, eu não consigo visualizar esses dois livros meus ali como e-book, por exemplo. Mas acredito que haja vários trabalhos sobre isso. E se estiver funcionando, maravilha, porque é uma forma da criança, nesse tempo, ler, manusear, nem que não seja de uma forma como a gente acha o ideal, mas é um contato com o livro também, né? É isso. E aí a gente vai fazendo apresentações. Eu tenho um projeto de literatura em minha vida, que a pessoa pede um texto e aí eu falo e gravo para o YouTube. A Heloísa pediu um trecho do Pequeno Príncipe, eu coloquei ainda agora no YouTube lá para ela. E aí, para ver se nessa época de pandemia, que texto te marca, né? Que te faz lembrar determinado texto. Então, são projetos assim que eu estou fazendo, e eles começam e terminam, porque eu estou sempre fazendo outros projetos e não fico muito tempo. São quantos livros que você já tem? Hã? Quantos livros ao total? Eu tenho 4 livros e várias participações em antologias. Eu acho que cerca de umas 10, 11 tem. Uma é a antologia internacional, que eu faço parte da Academia Virtual dos Poetas de Língua Portuguesa. Então, é um projeto que pega os falantes de língua portuguesa, os poetas de língua portuguesa, tanto no continente africano, no continente europeu e aqui, né? E também pega lá Macau, mas um espaço menor, porque não há os falantes assim lá, mas também. E aí, com isso, a gente tem que fazer um lançamento desse livro, mas agora tem que esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho. Então, esse projeto e tantos outros projetos, e a gente vai seguindo. Nós estamos quase terminando já. O que você quer dizer de recado aí? Você tem sempre palavras tão... Já está acabando a nossa live? Nossa live no Instagram, não é possível? Já está quase. Já. Passa rapidinho, né? Quando o papo é bom, a gente vai tendo papo. Lembrando que o objetivo não é fazer uma entrevista, porque eu não sou jornalista, sim. Mas é justamente um bate-papo para que as pessoas conheçam o trabalho de artistas dos quais eu sou fã. E acho que tem muito a acrescentar, tem muita coisa bacana a mostrar. Então, a gente precisa conhecer os nossos artistas brasileiros para valorizá-los, sim. Porque nós temos muita coisa boa, muita gente competente, muita gente humilde, né? Não é ninguém, pelo menos desses todos que eu tenho convidado, não tem ninguém arrogante aqui. Eu acho que não há necessidade de arrogante, porque todo mundo é igual. No final vai todo mundo lá. Verdade. Do mesmo jeito. Então, o objetivo é esse. E trazer sempre nessa tarde, nesse finalzinho de tarde de domingo, momentos tranquilos, momentos de reflexão, porque a gente vive uma época tão complicada e tão difícil. Eu acho que esses momentos são necessários também. Para falar com pessoas amigas é sempre muito bom. E aí, agora fala esse recado aí, essas palavras sempre sábias. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Fico aí contente de observar tantos amigos que nos acompanham pelas leads doutrinárias, que nos acompanharam aqui nesses poucos minutos.
e fica sempre a deixa de aproveitar a música, né? Que a música seja esse elemento que traga paz, que traga também determinação. E eu, se você me permitir, eu queria terminar com um trechinho de um prefácio de um livro, já que a gente está nesse universo literário, né? O livro lá é o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no prefácio tem uma frase que sempre me marcou muito no fundo do coração. Ela diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como os sons da trombeta e os cânticos dos anjos lhe associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado e se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Então, que todas as nossas vozes consigam exatamente se unir, mesmo que nesse momento de tanta dificuldade, de distanciamento, de pandemia, mas que a voz em si, ela continue ressonando na mesma vibração de amor, de esperança, porque isso logo passa e a gente vai ter um planeta muito melhor para continuar inspirando, seja as novas crianças que vão surgindo, ou sejam aqueles que ficaram para trazer a boa nova aos corações aflitos do planeta. Simplesmente agradecer e convidar os amigos para domingo que vem participar conosco. Vai lá no YouTube do Noite de Luz, o YouTube chama Musical de Luz, e lá será realizada a live Noite de Luz, junto da Paula Zamp e do Ricardo Eduardo. Vai ser mais uma daquelas tardes, noites espetaculares no convívio com amigos tão queridos. Com certeza. Aí a gente vai encerrar com a oração de São Francisco, na sua voz, né, que eu Uau. acho que é uma oração maravilhosa, né? Enfim, acho que fala tudo o que a gente precisa para a gente refletir, para a gente sair daqui da nossa conversa com o coração leve, né? Agradecendo por tudo que a gente tem, agradecendo pela nossa saúde e pedindo paz, proteção, sabedoria para o mundo, para o nosso país, enfim, vibrando sempre positivamente para a gente sempre combater aquilo que princípio parece algo muito negativo, sempre com luz, com paz e com harmonia. Aí eu vou ter que correr para pegar o controle, quando ela saiu do lugar aqui, mas coisas que acontecem aqui. Fique tranquilo. Enquanto isso, a Heloísa aí, ó, tá falando assim que da próxima vez a gente vai cantar lá da janela dela essa música do Francisco de Assis. Ela já deixou acertado comigo via WhatsApp que vai cantar comigo junto lá na janela do apartamento dela no Rio de Janeiro, Oração de São Francisco. Isso aí, enquanto isso, e canta por aqui, né? Deixa eu só adiantar, porque a canção eu só encontrei aqui no YouTube. Aí eu tinha posto direitinho aqui no ponto, mas aí entrou um anúncio aqui meio chato. É danado, tô falando outra coisa. Vai, meu filho. Agora acho que agora vai. Coisas que acontecem aqui. Espera aqui. Mas pode, se você quiser ir comentando sobre a oração enquanto eu estou colocando no ponto aqui. Essa música ela é espetacular. Sabe que interessante que havia-se a ideia de que Francisco de Assis teria composto esses versos que são empenhados na canção. Mas foi já demonstrado que, na verdade, não há composição da letra da melodia por ele. Ela foi construída, também não se sabe por quem, embasada exatamente nas ações que ele se empenhava de ligação com a natureza, de ligação com o bem maior. E é uma música que ainda hoje você vê quantos corações que são inspirados por esses versos maravilhosos, não é? E é bom você falar isso, que muitas pessoas não sabem, né? E é bom que sempre é um conhecimento a mais também. Então, agora eu consegui. Então, vamos lá. Então, Alan, muito obrigada pela presença. Maravilhoso esse bate-papo. Muita luz, muita paz, muito sucesso para você. Obrigado. E muita saúde para você e também para toda a sua família. Tá? Para nós todos, sempre. Exatamente. Então, vamos lá. Oração de São Francisco, pela voz de Alan.
trevas eu leve a luz. Fazer que eu procure mais. Que beleza, hein? Escutar mais um pouquinho, que não quer demais, né? Estamos cantando junto. Incrível. Incrível, né? Então, assim, com essa oração e com tudo que ela representa, né, desejando muita paz, muita luz a todos e agradecida, e estou bem agradecida a você, a gente vai se despedindo. Aquele gostinho assim, ó. Logo mais a gente se reencontra fisicamente, né, para conseguir ainda mais se abraçar, para conseguir cantar junto. Eu acho que temos que manter pelo menos este olhar no futuro, dizendo que será possível sim a gente retomar, né, uma atividade artística da mesma forma que a gente fazia anteriormente. Exato. Então, obrigada a presença de todos aí. Sigam o Alan, semana que vem tem live. Que horas mesmo? Começamos às 17 horas. No YouTube, não é? Então, No YouTube, o canal Musical de Luz. Pode procurar por lá. Tá bom. Um beijo grande para você, fica com Deus. E até uma próxima. Grátis, um abração em todo mundo por aí. Aí também. Tchau. Tchau, tchau.